Todos nós sabemos que o filamento da nossa impressora 3D absorve umidade e que essa umidade pode resultar em impressões 3D feias e frágeis. Mas você sabia que, embora secar o seu filamento possa melhorar temporariamente a sua capacidade de impressão, a umidade ainda pode degradar os plastificantes dentro de certos filamentos, deixando o filamento quebradiço e envelhecido? Ou que a secagem repetida em altas temperaturas pode até degradar os próprios polímeros? E além disso, não sei quanto a vocês, mas eu raramente tenho paciência ou previsão para secar meu filamento por horas antes de precisar dele. O problema é que todas as soluções atuais para manter o filamento seco são inconvenientes, pouco atraentes ou inacessíveis. Então, em vez disso, neste vídeo, vamos tentar construir um armário de armazenamento de filamento completo que mantenha uma umidade em torno de 10% usando apenas peças de hardware comuns e peças impressas em 3D. Será que vai funcionar mesmo? Esse armário será estável para segurar meu filamento? Será que vou conseguir terminar isso até o fim do vídeo? Ou será que vou acabar desperdiçando mais de 12 quilos de filamento e 3 semanas da minha vida? Vamos nessa! Recentemente fiz uma postagem na nossa aba da comunidade pedindo para vocês indicarem seus designers favoritos para um vídeo que eu estava preparando. E um dos designers que vocês mencionaram foi o Henrico, da CC3D, e ele realmente chamou minha atenção, especialmente com o armário de secagem dele. Ele se chama A-Dry e foi projetado para ser totalmente impresso em 3D multifuncional e modular. Você pode colocar unidades AMS nele, pode imprimir diretamente dele, pode adicionar secadores de filamento, você pode até colocar uma impressora em cima dele. Para ser honesto, ao entrar nesse assunto, tenho algumas reservas. Antes de descobrir Henrico e o H-Dry, eu estava realmente planejando projetar meu próprio armário de secagem usando perfis de alumínio e painéis de acrílico. A ideia era que esses materiais são amplamente disponíveis, resistentes, acessíveis e muito rápidos de montar. Além disso, eu já fiz alguns desses projetos totalmente impressos em 3D no canal antes e no final das contas, nunca fiquei realmente impressionado com eles do ponto de vista estrutural. Mas, à medida que fui conhecendo o Henrico da CC3D, ele me garantiu que o design dele oferece uma série de vantagens em relação a fazer dessa forma. Primeiro, como ele não mistura materiais como alumínio e acrílico, não precisa lidar com as diferentes taxas de expansão desses materiais, o que é muito importante se você quer uma vedação realmente hermética ao aquecer e secar materiais. Segundo, tem a questão estética. Henrico acha que um móvel, que é o que isso vai ser, deve ser absolutamente bonito e que perfis de alumínio estão longe disso. E, sinceramente, não vou discutir com um italiano quando o assunto é design e estilo. Tudo o que posso dizer é que vamos ter que esperar para ver. Outra preocupação minha é a resistência. Olhando para os arquivos 3MF fornecidos pelo Henrico, eles têm apenas 2 paredes, 10% de preenchimento e camadas superiores e inferiores mínimas, o que não me parece suficiente para aguentar mais de 20 kg de filamento, além de uma impressora. Mas aqui, novamente, Henrico me garante que vou ficar impressionado com o resultado final. Minha última preocupação é abordar o elefante na sala antes que comentem sobre isso. Este armário seco, pelo menos com a capacidade de 20 a 30 bobinas que estou esperando construir, não vai ser barato. Estamos falando de cerca de 60 a 100 dólares em filamento por módulo, dependendo do tipo de filamento que você usar, e mais alguns dólares ou mais em rolamentos, ferragens e acrílico. E isso é antes de você adicionar os secadores de filamento dentro. Agora, se você for montar várias unidades como eu pretendo, isso é muito dinheiro. E talvez fosse mais barato construir isso com outros materiais. Mas, considerando que soluções compradas em lojas semelhantes começam a partir de dólares para apenas 4 bobinas e podem custar muitos milhares de dólares para unidades maiores como esta, na verdade é bem competitivo. Imprimir objetos em 3D nem sempre é só para economizar. Eu, por exemplo, não ligo de pagar mais se tiver mais funcionalidades. Mas, novamente, tudo isso depende se este aparelho é realmente tão bom quanto todas as avaliações 5 estrelas no site do Henrico parecem sugerir que é. Realmente só existe uma maneira de descobrir, então vamos falar sobre a impressão das peças. Então, para a minha montagem, eu vou usar predominantemente o Fiberon PETG RCF da Polymaker por causa da sua rigidez e resistência ao calor.
E então vou combiná-lo com o Prusament PETG para um belo toque de cor. E onde eu precisar de uma resistência ao calor especialmente alta, provavelmente vou misturar toques de PC, PCCF, PA-HTCF e assim por diante, dependendo do que eu tiver disponível na prateleira. Agora, meu ódio pelo PETG já virou lenda, mas acabei escolhendo ele por alguns motivos diferentes. Primeiro de tudo, a fibra de carbono realmente faz com que seja suportável de imprimir, mesmo no meu ambiente úmido. E segundo, é muito acessível. Terceiro, este projeto já considera a taxa de encolhimento do PETG. E por fim, o PETG pode ser impresso em uma impressora aberta, o que me dá muito mais flexibilidade sobre em quais máquinas posso imprimir isso. O que me leva às impressoras. Como estou planejando construir 3 ou até 4 dessas unidades uma em cima da outra, este vai ser um projeto absolutamente gigantesco, com literalmente centenas e centenas e centenas de horas de impressão. Devido a isso e ao prazo para este vídeo, precisei usar quase todas as impressoras do meu estúdio e da fazenda de impressão. Isso me permitiu comparar a qualidade de impressão e a confiabilidade de várias das minhas máquinas, cada uma em diferentes faixas de preço. Mas durante esse processo, uma das máquinas que mais me impressionou, especialmente pelo preço incrivelmente baixo, foi a nova Centauri Carbon 2 do patrocinador deste vídeo, Elegoo. A Centauri Carbon 2 não só vem com um bico de aço endurecido, o que foi muito importante para este projeto, mas também é uma das únicas impressoras que eu tenho no estúdio, que chega até 350 graus Celsius no hot end. Isso torna possível usar materiais mais exóticos como PCCF e PA-HTCF, que vamos utilizar mais adiante no projeto. Olha esse nylon com fibra de carbono em uma impressora de $450. Isso é incrivelmente bom. Além disso, diferente de muitas máquinas com sistemas no estilo AMS, o novo sistema Canvas da Elegoo me permite usar filamentos de fibra de carbono, filamentos flexíveis e até bobinas de 3 kg sem complicação. Posso misturar detalhes multicoloridos usando filamentos de fibra de carbono, como fiz bastante neste projeto. E o principal, se faltar filamento nesta impressora, ela alimenta automaticamente uma nova bobina do mesmo material e continua a impressão, sem precisar esperar até eu chegar para trocar. E isso me poupou muito tempo e muita dor de cabeça. Por enquanto, porém, eu estava guardando uma bobina Magnum de Polymaker PETG-CF para uma ocasião especial como esta. Então vamos lá e vamos abrir isso e começar a imprimir. Bem, isso certamente não durou muito para o Polyphony. Alô, Polymaker? Sim, todo o filamento. O quê? Tudo bem, feliz ano novo. Não, isso é culpa minha. Eu realmente deveria planejar meus projetos com mais antecedência. Então, suponho que sou forçado a fazer o sacrifício supremo. O quê? Não. Só quero dizer que vou gastar todos os meus filamentos caros e exóticos nesse projeto, mas não vai ficar bonito. Para ser sincero, a Centauri Carbon 2 fez um trabalho fenomenal imprimindo todos os filamentos que eu usei, desde PLA e PETG até PA-HTCF. Na verdade, como verá mais adiante no vídeo, algumas peças impressas nas impressoras mais caras do estúdio ficaram bem abaixo do esperado. Agora, não tenho certeza se isso aconteceu porque a impressora faz alguma calibração automática de filamento, ou talvez porque a Elegoo tem perfis muito bons no fork do fatiador deles, mas foi uma diferença marcante em relação à experiência que normalmente tenho com impressoras em pré-lançamento. Então eu realmente aprecio isso. Eu tenho uma pequena crítica construtiva, que é o fato de não haver uma maneira de limpar um entupimento do bico no meio de uma impressão.
Com um hotend de 350 graus Celsius e bico endurecido, você imprimirá materiais compostos e inevitavelmente terá entupimentos. Mas a máquina não permite que você desative os motores para mover o cabeçote de impressão para longe da parte de trás, seja para colocar uma agulha de acupuntura ou remover os tubos de PTFE que você precisa acessar pela parte de trás. Então, Eligoo, por favor, permita desativar os motores durante a impressão para desobstruir entupimentos. Já perdi impressões por entupimentos simples no bico e não consegui acessar para limpar. Isso deveria ser fácil de resolver com atualização de firmware. Na maior parte do tempo, a experiência de impressão desses arquivos é absolutamente tranquila. Os arquivos já vinham com suportes pré-configurados e as configurações para cada uma das diferentes partes diretamente no 3MF. Algo que me frustrou pessoalmente foi a ausência de uma lista de verificação de impressão para seguir. Então, acabei imprimindo acidentalmente muitas peças erradas ou quantidades erradas das peças certas, o que, como você vai ver mais pra frente no vídeo, realmente acabou me prejudicando. Trabalho com Enrico para criar uma lista de verificação. Se decidir montar isso, espero que até lá sua experiência seja melhor. Se você imprimir tudo em uma só impressora, um prato por vez, isso provavelmente não te incomodará nem te deixará confuso. Mas se você está planejando montar várias unidades impressas em várias impressoras diferentes, pode ficar realmente complexo organizar e identificar as centenas e centenas de peças. E é muito fácil reimprimir acidentalmente a mesma coisa duas vezes sem nem perceber. E isso não foi facilitado pelo fato de que Enrico foi gentil o suficiente para personalizar vários dos arquivos para algumas das melhorias que desenvolvemos juntos, mas estou me adiantando, então falarei mais sobre isso depois. Certo, é o começo de uma nova semana. Eu já imprimi a maioria das peças. No entanto, estou começando a ficar sem praticamente todos os tipos de filamento que eu poderia usar para este projeto. Então, ao invés de ficar torcendo para ter colocado tudo certo na planilha, vou simplesmente começar a montar e continuaremos imprimindo conforme avançamos. Então, vamos lá. Certo, então a base e os módulos 1 e 2 estão prontos. Agora, tudo o que precisamos fazer é repetir tudo isso mais 3 ou talvez 4 vezes. Certo, então temos os dois primeiros módulos completos construídos, 1, 2, e agora só precisamos juntá-los. Vamos fazer isso. Então, eu cometi um erro. O quê? Jonathan, você sabe, nunca. Então, eu estava com tanta pressa para imprimir tudo para não ficar travado, que eu simplesmente comecei a seguir minha lista de tarefas e imprimir, sabe, várias cópias das mesmas coisas. Sem parar para considerar que eu talvez não tivesse filamento suficiente para terminar. Então, o que acabou acontecendo é que eu tenho duplicatas, por exemplo, desta peça e desta peça, mas ainda não cheguei a esta peça ou aquela peça. Talvez eu nem consiga terminar todo o projeto agora. Um pouco depois.
Beleza, então com certeza estamos ficando sem filamento, mas estou fazendo algo esperto que acho que pode salvar o dia. Então, a gente tem muito nylon e asa com fibra de carbono, tipo esse aqui da Filamentum, que não é exatamente preto. E se a gente tiver isso, talvez consiga terminar o projeto. Então, o que eu estou fazendo, e acho que isso é meio esperto, é que estou pegando restos de material bem preto do mesmo tipo, seja nylon ou ABS. Estou usando isso para fazer a primeira camada, e depois faço o resto da impressão com este aqui. Vai ficar escondido por dentro. Eu sempre posso pintar só a parte de dentro com spray, e espero que isso me permita usar esse filamento cinza, do qual eu tenho alguns quilos, e talvez isso nos permita terminar o projeto. Vamos descobrir. No dia seguinte. Certo, estamos de volta para mais um dia com novos desafios. Estamos sem juntas de espuma. Achei que tinha pedido o bastante, mas não pedi. Porque meus projetos sempre terminam assim. De qualquer forma, o vendedor não só levaria 2 semanas para enviar mais, como também está no último rolo. Diz que só tem um restante no AliExpress. Então, em vez disso, estou imprimindo as juntas com este Fetus TPU Air. Eu imprimi algumas planas. Também vou tentar imprimir algumas exatamente no formato que eu quero, e estou colocando essas no lugar e parece que está funcionando. Quer dizer, vamos ver quão bem ele veda quando colocarmos isso para funcionar e, você sabe, tentarmos desidratar dentro. Mas até agora, crise evitada, e acho que talvez consigamos terminar de imprimir todas as peças com os diferentes tipos de nylon que eu tenho. Então, estou me sentindo bem confiante. Ainda não sei se tenho filamento suficiente para terminar a 4ª unidade. Vamos ver. Mas por que não montamos logo a parte de cima? Assim conseguimos fechar tudo até o final do vídeo. Provavelmente é melhor instalar as rodas antes que isso fique grande e difícil de manusear. Beleza, vamos colocar todos os acessórios dentro. Bem, como você pode ver, aquela camada de estratégia escura acabou me prejudicando porque essas partes não colaram em algumas peças diferentes, e o nylon é notoriamente difícil de fazer aderir às coisas. Então, nem mesmo o epóxi de 2 partes colou, ou seja, ao invés de economizar filamento, eu acabei desperdiçando ainda mais filamento. E agora eu realmente não sei se vamos conseguir fazer 4 unidades. Acho que vamos ver. Certo, agora estou tentando imprimir as peças para a 4ª unidade. Enquanto isso, espero que termine e que a gente tenha filamento suficiente para isso. Vamos em frente e montar as 3 unidades que já temos. E eu estou de volta. Uau, que correria esse projeto foi. Eu definitivamente mereci essa camisa. E se você sentir que também precisa de uma, o link está na descrição. Nós vendemos elas. No total, foram 3 semanas de impressão, quase uma semana inteira só de montagem. E tenho certeza de que todos estão se perguntando, eu realmente terminei? Bem, então, na maior parte, a construção em si está pronta.
Mas infelizmente, apesar de trabalhar à noite e nos fins de semana, e até recorrer ao trabalho infantil às vezes, eu simplesmente não consegui terminar esse projeto 100% a tempo para este vídeo, como você pode ver. Para começar, ou eu perdi, ou simplesmente não recebi alguns dos ímãs que achei que tinha para realmente terminar as portas. Além disso, entre o Ano Novo Chinês e o céu fechando para dar passagem aos mísseis iranianos, infelizmente os secadores de pole ainda não chegaram. Mas não se preocupe, eu realmente pretendo terminar esse projeto. Além disso, Henrico e eu vamos testar uma maneira realmente interessante de secar isso usando muito menos energia do que os secadores elétricos, utilizando um ciclo de dessecante. Não tenho certeza se isso vai acabar virando um vídeo completo separado aqui no canal, ou até mesmo no segundo canal, ou talvez só alguns shorts do YouTube aqui neste canal. Depende de quanto vocês vão gostar e reagir ao vídeo, então inscrevam-se. Me avisem nos comentários se isso é algo interessante para vocês e garantam que estão inscritos no nosso segundo canal se isso for do interesse de vocês. Embora eu ainda não possa responder completamente a pergunta se isso funciona, vamos tentar responder algumas das perguntas que eu fiz no início dessa jornada. Primeiro, isso é estável e bem construído para aguentar mais de 20 kg de filamento? E mais importante, assumindo que ele mantém o filamento seco quando eu realmente fecho, valeu a pena o tempo, o esforço e o gasto de realmente construí-lo? Bom, para mim pessoalmente eu vou ter que dizer que sim, isso aqui sinceramente ficou muito maneiro. A forma como as peças se encaixam, o nível de modularidade e expansibilidade e simplesmente a quantidade de pensamento e atenção aos detalhes que foram colocados nesse projeto, o H-Dry não chega nem perto de nenhum daqueles outros projetos totalmente impressos em 3D que eu já fiz no canal antes. Ele parece premium e feito sob medida, e sim, é muito estável mesmo antes de eu colocar o filamento nele. Não, minha montagem não está perfeita, está longe disso. Ao tentar imprimir filamentos ainda não ajustados nas minhas impressoras, precisei corrigir algumas camadas que se separaram ao apertar os parafusos. Além disso, talvez porque eu combine diferentes tipos de plásticos com diferentes taxas de encolhimento, as portas não fecham direito e vou precisar fazer alguns ajustes e consertos nisso. Além disso, o fato de eu ter que misturar e combinar diferentes filamentos que eu tinha disponível resultou nesse tipo de mosaico com vários tons diferentes de preto, mas para ser completamente honesto, eu até que gostei disso. Acho que isso conta uma história, mas quero saber sua opinião sincera nos comentários. Deixe seu comentário e diga o que achou. Mas no pior caso, posso passar tinta spray preta fosca, não é grande coisa. E percebo que algumas peças impressas ficaram feias. Mas a boa notícia é que este armário inteiro foi montado sem nenhuma cola. E ele foi projetado de um jeito que você pode literalmente remover e substituir qualquer parte dele sem precisar desmontar tudo. O que é bem impressionante se você quer saber. A questão então é se você deveria ou não construir um desses por conta própria. Afinal, esse projeto envolveu muita impressão e muito trabalho de montagem, basicamente o equivalente a uma semana inteira de trabalho para construir um desse tamanho. E sinceramente, eu nem fico bravo com isso. Se você é do tipo de pessoa como eu, que adora construir coisas, então você realmente vai curtir essa montagem. E posso dizer que eu com certeza curti. Gostei especialmente de como toda a montagem utiliza o mesmo hardware do início ao fim, evitando a adivinhação e a busca irritante por peças que tornam algumas montagens, como a da Voron, tão assustadoras. E as instruções, embora tenham 103 páginas só para a unidade base, eram tão simples e agradáveis de seguir que até meu filho de 5 anos chamou essa montagem, abre aspas, de moleza. Dito isso, há algumas coisas que eu sugeriria que você fizesse de forma diferente caso decida montar uma unidade H-Dry por conta própria. Primeiramente, é absolutamente fundamental manter as peças melhor organizadas para evitar erros de impressão ou peças duplicadas, mas espero que Henrico publique a planilha de peças que comecei a criar para ele, o que vai ajudar todos vocês com isso. Em segundo lugar, a menos que você esteja criando um vídeo sobre isso, que tem um prazo, eu realmente recomendo que você imprima uma unidade de cada vez e a monte. Primeiro, apenas para entender como tudo funciona e se encaixa, em vez de tentar fazer toda a impressão em massa de uma vez só. Terceiro, como costuma acontecer com os projetos que faço no canal, eu gostaria de ter feito um trabalho muito melhor, reunindo tudo o que eu precisaria para a montagem com antecedência e conferindo 2 vezes se eu realmente tinha tudo.
Isso significaria estocar bastante PETG-CF, que tem preço mais acessível, e aguardar a chegada dos secadores de polímero e componentes eletrônicos. E realmente verificar para ter certeza de que eu peguei o hardware que acho que peguei e que estava correto, em vez de simplesmente jogar tudo em uma caixa e olhar depois. Sinceramente, não sei o quanto essa montagem seria menos estressante e mais barata se eu tivesse feito só essas poucas coisas, e no fim, faça tudo com calma. Esse projeto não é para ser feito em uma semana, especialmente desse tamanho, e foi pensado para ser uma construção divertida e expansível ao longo do tempo. Ele foi projetado para te dar essa flexibilidade e eu teria aproveitado muito, mas muito mais se não estivesse correndo contra um prazo. Então você deveria construir sinceramente, por que não? Mais espaço para armazenar filamento é útil para quase todos e, exceto em desertos áridos, é importante mantê-lo em local seco. Esse tipo de projeto DIY funcional e divertido é justamente o motivo pelo qual muitos de nós compramos impressoras 3D, não é? E se você está interessado em construir eu tenho boas notícias para todos vocês, porque prevemos que muitos de vocês vão querer adotar esse sistema. Henrico, da CC3D, generosamente ofereceu aos espectadores do TNL um desconto de 40% em todo o sistema, reduzindo o preço para apenas €41 no momento desta gravação. Então vou deixar um código de cupom na descrição para isso. E não, eu não ganho nenhuma comissão de afiliado nem nada do tipo, e este vídeo não é patrocinado pela CC3D de forma alguma. Eu sempre achei muito importante usar minha plataforma para promover designers que estão criando coisas legais para a comunidade e ajudá-los a ganhar um salário digno com o trabalho deles. Então, para aqueles poucos de vocês que não gostam de pagar nem mesmo pelos modelos de mais alta qualidade ou acham que tudo que vocês imprimem em 3D deveria ser de graça, parem com isso. E agora, gostaria de encerrar prestando uma homenagem aos fabricantes de filamento e aos rolos de filamento cujo sacrifício tornou este projeto possível. Polymaker PETCF. Polymaker PETG-CF 3 kg. Senhor, tenha piedade. Polymaker ASACF. Os irmãos Prussiment PTG, Bamboo Lab PAHTCF. Que desperdício tão trágico. Suriatech ABS-GF. Noctua PA12CF. Spectrum PA12CF. Eles eram tão jovens. Asun PA12CF. X-Polyer PACF. Que eles vivam em nosso projeto. Isso é tudo por esta semana. Mas eu vejo todos vocês no The Next Layer.